Hoje nós vamos ler um salmo que ele é chamado de salmo de penitência. Quem escreve esse salmo é Davi. Você já teve conselhos com alguém que está passando pelo meio do vale? Ele está no meio do vale. Você já conversou com alguém que está no meio de um perrengue? Está no meio de uma dificuldade e fala assim para você, viu? Vem cá, eu vou dar alguns conselhos para você porque eu estou enfrentando algo muito difícil, eu sei como é, eu estou no meio disso. Geralmente, quando nós ouvimos alguém falar para nós que está passando por algum momento difícil, e essa pessoa quer nos instruir no meio de, o que acontece é, nós geralmente não damos muita atenção. Porque nós pensamos, essa pessoa ainda não superou isso, ela ainda não venceu nisso. Como é que eu vou ouvir o conselho dela? Pois é, Davi, ele escreve 6 salmos de penitência, enquanto ele ainda passava pelo vale, como se ele estivesse buscando a aprovação e o perdão do Senhor. Mas ele escreve um 7º salmo de penitência, que é exatamente este, logo depois que ele passou por tudo isso. Então nós estamos prestes a ler aqui conselhos de Davi a nós, mas depois de já ter vencido, ele passou pelo vale, ele está no topo do monte. Será que antes de lermos, podemos fechar os nossos olhos e orar? Pai, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu oro, Deus, para que a Tua palavra, ela ministre aos nossos corações, encontre terra fértil em nós e faça multiplicar, frutificar tudo aquilo que o Senhor tem para realizar em nós, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Salmo 32, versículo 1 diz assim: como é feliz aquele cujas transgressões são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui pecado, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, com os meus ossos definharam, com os meus gemidos o dia todo, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando, como na seca do verão. Versículo 5. Você está vendo que é exatamente aí que a gente pode já cometer um erro? Nós acabamos de ler o versículo 4, e a hora que o versículo 4 termina, está escrito na sua Bíblia assim, pausa, ou selá. Você já leu as Escrituras somente por ler as Escrituras, mas sem ser direcionado por elas? Então gostaria que nós fizéssemos essa pausa aqui durante um instante. Nós vamos ler novamente o versículo 3 e 4 e vamos fazer uma pausa aqui. Mas eu quero que você leia o versículo 3 e 4, literalmente meditando na sua própria vida. Porque nossa dificuldade é que nós vivemos num mundo tão acelerado hoje, que nós não mais processamos o que recebemos. Quem aqui já ficou atordoado por tantas mensagens de WhatsApp, e chega uma hora que você quer deixar o celular de lado porque você não está conseguindo mais processar? Quem aqui já respondeu mensagens ou conversas e de uma forma sem processar a informação que você recebeu antes? Porque nós estamos literalmente numa enchente de mensagens sobre nós, de informações, de conteúdo. Eu gostaria que nós lêssemos o versículo 3 novamente, mas que nós entendêssemos para a nossa própria vida. Logo depois de ler o versículo 13 e 4, eu quero te encorajar a você fechar os seus olhos e você perguntar: Espírito Santo, onde é que há em mim alguma coisa que o Senhor está querendo trazer à tona, algo que o Senhor quer mostrar? Versículo 3: enquanto eu me calei, os meus ossos definharam com os meus gemidos o dia todo, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando, como na seca do verão. Feche seus olhos um instante.
Eu sei que enquanto nós meditamos no Espírito Santo, Ele fala conosco. Algo o Espírito Santo trouxe à tona na sua mente. Só você sabe. Versículo 5. Então, eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri a minha iniquidade. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Outra pausa. Ou seja, eu reconheço onde estou, eu entendo onde estou, mas eu também entendo aquilo que eu preciso realizar diante do Senhor. Reconhecimento, entrega do meu coração. Versículo 6. Portanto, que todos os que são fiéis, orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás da angústia e me cercarás de canções de livramento. Uau, glória a Deus. É aqui que Davi está dizendo, eu já passei por isso, estou dando conselhos para vocês. Encontrem abrigo no Senhor. Versículo 8. Davi está dizendo essas próximas palavras como aquele que ouviu do Senhor e ouviu o conselho de Deus a ele. Eu o instruirei, lhe ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas o amor leal do Senhor envolve quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Amém? Podem se assentar, por gentileza. Essa é a palavra de Deus para nós e nós vamos meditar neste salmo. É a primeira vez na minha vida que eu prego em Salmo capítulo 32. O salmo por si só já é forte o bastante para nós. As palavras que Davi traz à tona, que ele fala conosco, são palavras que dizem respeito à intimidade de nossas vidas. Onde foi que Davi escreveu esse salmo? Primeiramente, nós precisamos entender por que ele fala sobre transgressões, pecado. Ele começa dizendo como é feliz o homem que tem os seus pecados perdoados por Deus. Mas logo depois ele fala, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se secaram, a minha vida definhou, tudo ficou cinza na minha vida, preto e branco. Onde havia alegria antes, agora eu era uma pessoa que eu vivia tristeza. Onde havia esperança, eu era alguém que olhava para baixo, eu não podia mais ver um futuro. Onde foi, qual foi o momento da vida de Davi em que ele vive isso? O momento da vida dele em que ele vive isso está relatado para nós em 2 Samuel capítulos 11 e 12. É exatamente no momento em que Davi, ele deveria estar fazendo algo, mas ele não estava. Eu quero ler um pouco com você. 2 Samuel capítulo 11. Você que ama a palavra de Deus, você vai amar estudar a palavra de Deus hoje comigo, porque nós vamos para vários capítulos diferentes. Olha o que diz 2 Samuel capítulo 11. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com os seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. Onde Davi estava? Jerusalém. Onde é que estava o exército de Israel? Na guerra. Ele estava onde? Em Jerusalém. O exército todo? Na guerra. Ele estava em Jerusalém, mas o exército estava na guerra. Versículo 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito gata, tomando banho. Ele enviou alguém para descobrir quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias.
o Hitita. Lembra Urias? Aquele soldado forte, homem valente, leal ao exército, aquele que ele serve o povo de Israel, aquele que está geralmente na linha de frente, se expondo o seu físico, o seu coração, pela nossa nação, nos defendendo. Pois é, essa mulher Batseba, gata, fala sério, você curtiu Davi? Você achou ela bonita? Pois é, não é para o seu bico, porque ela é casada. Você também é casado, Davi? Você tem várias mulheres. Batseba é esposa de Urias. Olha o versículo 3. Ele enviou alguém para descobrir, tudo bem, versículo 4 agora. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem, ela veio e ele se deitou com ela. Você está falando sério? Davi ouviu um conselho, essa moça é casada. O que ele faz? Ele ignora o conselho. Davi ouve conselhos de retidão, ele ignora o conselho. Você já fez isso, não fez? Você já ouviu conselhos? Ande por este caminho. Eu lembro da minha mãe, quando eu era mais novo, minha mãe falando: filho, ande por este caminho. Meu filho, não ande com essas companhias, isso não vai dar certo. Todas as vezes que eu obedecia, tudo dava certo. Quando eu não obedecia, dava tudo errado. Eu lembro uma vez que eu estava com meu irmão, nós dois vendo algum vídeo de skate e pensamos: eu quero muito andar de skate. O conselho da mamãe foi: não anda de skate. Naquela época, andar de skate era mais ou menos como uma coisa super radical, rock and roll, sei lá, começar a usar tatuagem agora. Minha mãe assim: filho, não anda de skate, eu não criei meu filho para andar de skate, eu criei meu filho para estar no altar do Senhor. Eu não sei qual que era a mentalidade toda dela, mas eu imagino que era essa. E aí eu quis prudência, eu não vou ouvir minha mãe, eu vou comprar um skate. E eu comprei um skate com dinheiro que eu não tinha, pedi para o meu pai. Convenci meu pai, falei: pai, compra o skate pra gente. Meu pai comprou para mim, para Tiago, para mim e para o meu irmão. Aí nós recebemos o skate, nós já quisemos andar de skate no primeiro dia, sem saber andar. E eu falei: eu já vi o vídeo de skate, é muito fácil. Você simplesmente fica no topo de alguma rampa, você desce e você fica lá parado, é muito fácil. Eu consigo fazer isso, eu tinha uns 10 para 11 anos. Aí, o que acontece? Pegamos nosso skate, nós morávamos ali do lado, ali no Guanabara, perto do Liceu, perto ali de um supermercado que tinha na época, eu esqueci o nome dele, mas acho que era Paulistão, hoje é o Savenhago, ali na Orozimo Maia, não é? E aí, havia uma rampa, uma rua, uma descida bem íngreme. Nós fomos no topo, eu olhei para o Lucas, peguei no skate, montei em cima dele e falei assim: Lucas, eu e você, nós vamos chegar lá embaixo e tudo vai dar certo. Para tornar uma história mais longa, curta, nós chegamos lá embaixo, tinha pedregulho, caímos, o Lucas ficou todo ralado, perdeu o dente, perdeu a sobrancelha, ralou todo, eu também me ralei e voltamos para casa chorando porque nós não ouvimos o conselho. Filho, larga isso, filho, não faça isso. Davi fez a mesma coisa. Davi, ele não quis ouvir o conselho. Quantas vezes você já teve na sua vida conselhos de retidão e decidiu não ouvi-los? Você ouviu lá atrás: estuda, que estudar é importante, você vai ver para o seu futuro. E aí passou o tempo, você viu que você não estudou, você viu que você não está estudando e você não está com nenhum plano para estudar amanhã. Davi enfrenta exatamente isso. E o que ele faz? Ele chama a moça. Quando ele chama ela, versículo 4, pediu que a trouxessem, ela veio e ele se deitou com ela. Fazia pouco tempo que Batseba se purificara da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher engravidou e enviou um recado a Davi dizendo: há consequências. Estou grávida. Versículo 6, Davi mandou essa mensagem a Joabe. Lembra que Joabe era aquele que estava
coordenando todo o exército na guerra. Davi estava onde? Em Jerusalém. O exército estava onde? Na guerra. Joabe estava liderando o exército na guerra. Ele enviou um recado a Joabe: envia-me Urias, o hitita. Joabe enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como ia a guerra. Ele disse a Urias: desça até a sua casa e lave os seus pés. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Davi planejou trazer de volta Urias, falou para Urias: ei, como é que está Joabe, como é que está a guerra, como é que está todo o pessoal? Está tudo indo muito bem. Urias, você está cansado, vai lavar os pés, vai para casa. No caminho que ele está indo para casa, Davi entrega um presente para ele. Não sei qual foi o presente, mas eu imagino que foram queijos e vinho. E velas. Ei, chega em casa com um buquê também. Entregou buquê para ele. Ó, chega em casa com queijo. Chega em casa com o buquê de flores, com as velas. E, cara, aí, Urias, eu não preciso te ensinar, né? É você e ela e beleza. Olha só a continuação. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Versículo 9. Urias, porém, dormiu à entrada do palácio real com todos os soldados do seu senhor e não desceu para casa. Hã? Urias é um homem leal. Olha o que acontece. Quando informaram Davi de que Urias não tinha ido para casa, ele perguntou a Urias: você não acabou de chegar de viagem? Por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. Joabe, o meu senhor, e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Nós precisamos ter homens de princípios no mundo. Homens que raciocinam, que analisam, falam: eu não posso ir para casa. Eu tenho um princípio. Eu sou marido, eu gostaria muito de estar com a minha esposa. Esse é um grande ensinamento para nós, porque Davi, o rei, o líder, o sacerdote, o rei de Israel, ele deveria agir conforme princípios, retidão, sabedoria, uma razão sólida, mas ele age conforme impulsos de sentimentos, de emoções, do que ele quer, como ele quer, da forma que ele quer. E Urias, o liderado, que deveria agir sem razão, somente por emoções, afinal, o liderado, ele é CLT, ele recebe, eu vou receber, eu não estou nem aí para o patrão, não estou nem aí para a liderança, eu não estou nem aí para aquilo que todo mundo faz, eu vou receber o meu, e eu não estou me importando com o resto, eu cuido da minha vida. Não é essa forma muitas vezes nós pensamos? Quem está na liderança, os líderes, o pastor, ele que deve pensar em toda a igreja. Não, eu estou aqui assim, eu só vou fazer a minha parte. Eu faço parte de uma empresa, eu vou fazer somente a minha parte, eu não vou ficar preocupado com a justiça, com aquilo que é excelente, com princípios. Urias nos ensina radicalmente nisso. Ele diz para nós: ei, eu entendo todo o contexto. Não dá para eu ir para casa e deitar-me com a minha esposa, enquanto a arca do Senhor, o povo todo de Israel, o exército, eles estão lá, na batalha, em tendas, e eu ficar em casa, não tem como. Olha a continuação disso. Versículo 12. Então Davi disse a Urias: fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Assim Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Então Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. Davi foi mais profundo ainda no seu esquema pecaminoso. A sua mente, olha só o que o pecado faz conosco. O pecado, ele vai deixando o coração duro. O pecado, ele torna uma pessoa que antes raciocinava com tanto amor, com excelência, com sabedoria, ela passa a raciocinar em tolice. Ele o embriaga. À tarde, porém, Urias saiu para dormir na esteira com os soldados do seu senhor e não foi para casa. Davi pensou: se eu embriagar,
ele vai perder os sentidos, ele vai voltar para casa. E tudo bem, deu certo. Ele se deita com a esposa fala que está grávida, o filho é dele e está tudo bem. Mas ele não faz isso, mesmo embriagado ele não vai para casa. Versículo 14, de manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a enviou por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais violento, então recue, para que ele seja ferido e morra. Davi se deita com a esposa dele, um filho está se esperando, chama Urias, tenta convencê-lo a se deitar com a sua própria esposa, não consegue, de diversas formas não consegue, escreve uma carta a Joabe, o líder do exército, entrega na mão de Urias e fala: caminha, pode levar essa carta para ele. Você entende o tamanho da maldade que existe aqui? Imagina Urias, um homem leal, caminhando, carregando uma carta selada pelo rei, sem saber o que está escrito nela. Ele caminha em direção ao líder do exército para entregar a ele a sua sentença de morte, sem saber que nela estava, e ele permanece fiel, ele permanece cumprindo tudo perfeitamente. Versículo 16, como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que estavam os melhores soldados do inimigo. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, entre eles morreu também Urias o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro: ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas do muro? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete, não foi uma mulher que do muro atirou nele uma pedra de um moinho e ele morreu? Isso aconteceu de fato. Por que vocês se aproximaram tanto do muro? Se ele perguntar isso, diga-lhe: morreu também o teu servo Urias o hitita. Ou seja, se Davi ficar indignado que muitos homens morreram porque eles se aproximaram tanto do exército inimigo, saiba que muitos homens, não foi apenas um homem, muitos homens morreram porque foi o seu esquema de trazer Urias à frente dessa batalha. Olha o que diz agora o versículo 22, o mensageiro partiu, ao chegar contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepuseram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto do muro contra os seus servos e mataram alguns deles. Morreu também o teu servo Urias o hitita. Davi então disse ao mensageiro: diga a Joabe, não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la, diga isso para encorajá-lo. Quando a mulher de Urias soube que o marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi enviou mensageiros que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou a sua esposa e teve um filho dele. Contudo, o que Davi fez desagradou ao Senhor. Davi, ele ficou tão preso num pecado que ele não conseguiu nem ver a morte de vários homens do seu exército como algo cruel que ele tinha feito. Qual que é a resposta dele? Casualidade. Coisas assim acontecem. Isso daí é coisa de guerra, gente, viu? Fica tranquilo, tá bom? Não tem problema. Página virada, vamos lá então, ataca agora e mata, tá tudo bem. Volta para cá, depois a gente celebra aqui juntos. É exatamente por isso, quando nós vamos para Salmo 32, que Davi, ele diz essas palavras: enquanto eu calei, os meus ossos definharam com os meus gemidos o dia todo. Quando nós enfrentamos uma vida de tentações, nós podemos passar pelas tentações. A verdade é que todos nós enfrentamos vida com tentações. Nós podemos passar por elas, fortalecidos no Espírito de Deus,
A palavra fala para nós constantemente sobre tentações. Fujam de tentações. Quando José está na casa de Potifar e a sua esposa quer se deitar com ele não para com a esposa de Potifar. Imagino que uma mulher bonita, uma mulher que esperou que todos os servos não estivessem na casa, para ela se apresentar com aquela roupa, com aquela preparação toda, aquele perfume. Ele não faz isso. Ele não chega nela e fala assim, viu, deixa eu abrir a palavra de Deus, eu vou te evangelizar enquanto eu te vejo linda, maravilhosa assim. O que ele faz? Ele foge. Ela agarra a sua túnica, ele deixa a sua túnica e deixa com ela. Ele foge, a palavra fala, fujam de tentações. Mas quando nós não fugimos de tentações e nós queremos agir com tentação, frente a frente, rosto a rosto, de igual para igual, e nós somos vencidos nela, nós entramos no pecado. O que é o pecado? O pecado é o distanciamento do homem a Deus. Quando o nosso coração está conectado com o coração de Deus, quando há intimidade nossa com Deus, nós ouvimos as batidas do seu coração e nós passamos a viver o amor dele em nossas vidas. Quando nós temos o coração de Deus, o amor de Deus, nós queremos estender ao próximo. Conectados com Deus, alguém nos dá um tapa na cara, nós damos a outra face. Linkados a Deus, nós não apenas andamos 1 milha no trabalho, nós andamos 2, nós fazemos tudo com excelência. Quando estamos diante de um relacionamento de intimidade com Deus, nós exalamos o amor e não nossa razão. Não é aquilo que eu acho, como eu acho e ponto final, não. O que é mais importante é nós estarmos com os corações uns com os outros, alinhados e em perdão, em reconciliação. Diversas vezes no meu ministério eu já tive reuniões com liderados e o liderado está errado. O liderado está me exigindo algo, ele está errado. Ele fez algo, ele está errado. Aconteceu uma situação, ele não está certo, mas diversas vezes, porque o meu coração está conectado ao coração de Deus, eu olho para ele e falo assim, me perdoa. Eu quero dizer para você, se você sente que aconteceu isso com você, se você se sente assim, então eu quero dizer, me perdoa. Por quê? Porque eu não quero ter a razão, eu prefiro ter o amor de Deus e a reconciliação com você, do que ter um coração duro. Quando nós passamos a enfrentar tentações e somos vencidos por ela, e o pecado toma conta, gera distanciamento do homem a Deus, e no distanciamento do homem a Deus, o que gera um coração que antes batia como carne, agora um coração cheio de pedra, um coração cheio de amargura, um coração que ele não mais pensa no bem do próximo. Davi, ele chegou ao extremo, adultério, do adultério ele foi à manipulação, da manipulação ele foi ao assassinato, e do assassinato ele foi à indiferença, que é a pior coisa que tem. Nós nos tornamos indiferentes. É por isso que Davi vem em Salmo 32, e ele diz essas palavras para nós: dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando como na seca do verão. Os ossos gemiam porque estavam secos. Nós, distantes do amor de Deus e da reconciliação com Ele, nós paramos de receber fontes inesgotáveis de vida, a água viva que é Jesus. Um galho seco é fácil quebrar. Agora um galho, um tronco, cheio de água dentro dele, saudável, você não quebra facilmente, você tem muita dificuldade para quebrar. O que Davi está dizendo é: com os meus ossos secos, eu passei a ser facilmente quebrado pelo inimigo. Só que o que ele fala para nós mais ainda, é que diante do reconhecimento do que ele viveu, ele fala assim: eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri a minha iniquidade.
eu disse a mim mesmo: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aí você pensa assim: o que aconteceu com Davi? Davi, ele viveu esse pecado, e logo depois de viver todo esse pecado, um dia ele caiu em si e falou assim: eu não sou digno do Senhor, e eu preciso me ajoelhar diante de ti. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu com Davi é que Davi precisou aquilo que muitas vezes eu e você precisamos, enquanto nós passamos por um tempo como este. Sabe, o Espírito Santo estava falando para mim sobre esta palavra hoje, e vamos falar a verdade, essa é uma palavra muito impopular nos dias de hoje. Nós chegamos à igreja, nós falamos: pastor, me dá minha pílula para que eu possa declarar a vitória dessa semana. Me dá um pouco de injeção para que eu possa viver uma semana de extraordinário, de sobrenatural. Eu acredito que o nosso Deus é o Deus vencedor, Ele é o Deus que faz o sobrenatural, milagres, sinais, prodígios. Eu acredito em tudo isso, mas eu também acredito numa igreja que lê tanto a palavra de Deus e se alimenta da palavra de Deus, que ela se lembra que nós nos achegaremos diante dEle daqui a pouco, e nós estaremos diante da presença dEle. E como é que nós vamos nos apresentar? Como uma noiva cheia de pecados, cheia de iniquidades, ou com uma noiva que ela foi limpa e ela foi curada exatamente pelo sangue de Jesus, no confronto da palavra de Deus. Eu poderia entregar uma palavra para você que duraria talvez alguns dias durante a sua semana, mas eu quero te entregar hoje uma palavra que te prepara para a eternidade, uma palavra que te prepara para que quando você se encontrar com Deus, você possa se encontrar com Ele de forma plena. O que acontece é que quando nós passamos por pecados em nossas vidas, por iniquidades, nossos ossos se secam tanto, que nós temos orgulho. Lembra que aconteceu isso? Davi se orgulhou. Ei, eu não vou ouvir conselhos de ninguém, todos são meus liderados, eu não vou ouvir conselhos de vocês, traga aqui Batseba. Ele manipulou, ele assassinou, e ele agiu em indiferença. Como tratar um homem assim? O Espírito Santo, ele nos trata exatamente neste momento com confronto em amor. E é exatamente isso que acontece aqui. Olha o que diz 2 Samuel capítulo 12, nós lemos capítulo 11, olha o que acontece logo depois capítulo 12. O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Opa, o profeta apareceu na história. Ao chegar, Natã disse a Davi: Davi, eu tenho uma história para contar para você. Está preparado para essa história? Olha que genial a estratégia do Espírito Santo. 2 homens viviam em uma cidade, um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu com ele e com seus filhos. A cordeirinha comia junto com ele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico. Este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeirinha que pertencia ao pobre e a preparou para o viajante. Davi. Ele entra no meio da história do profeta Natã e olha o que ele diz. Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Natã olha para ele, aponta o dedo na cara dele e fala: você é esse homem. Assim diz o Senhor, disse Natã a Davi, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor, dei a você um povo de Israel e Judá,
Se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo com que é mal aos olhos dele. Você matou Urias, o hitita, com a espada e tomou a mulher dele para ser a sua esposa. Você o matou com a espada dos amonitas, por isso a espada nunca se afastará da sua casa, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Essa é uma palavra impopular nos dias de hoje, porque nós não queremos falar sobre santidade. Nós queremos falar sobre vitória. Nós queremos falar que tudo vai dar certo. Deus, Ele tem falado para mim mais claramente, ano após ano após ano. Os meus últimos anos ministeriais, o Espírito Santo tem falado muito claramente para mim. Eu entrego a palavra na sua boca. Eu falo no seu coração. E eu entrego na sua boca. Porque eu quero que você pregue a minha igreja. E a minha igreja se apresente a mim exatamente como eu a designei para ela se apresentar. Eu sei que enquanto eu falo isso para vocês, talvez você está pensando assim, mas pastor, o que será que o Espírito Santo está dizendo especificamente para mim? Eu sei que Deus está falando algo especificamente para você. Sabe, o apóstolo Paulo, ele fala para nós sobre algumas listas de pecados, e que Deus não gosta. Pecados que ele torna tão claro, que ele diz para nós, eu não criei vocês para isso, porque o pecado, ele gera separação e destruição. O problema do adultério é que o adultério, ele gera destruição de um casamento, gera destruição da conexão do marido, do coração do marido à esposa e a esposa ao marido. O problema da mentira é que a mentira gera destruição da confiança, você passa a não confiar mais na pessoa. O problema da blasfêmia é que a blasfêmia, você está levantando uma mentira como se fosse um standard, como se fosse um padrão da vida daquela instituição, daquela pessoa. E Paulo fala para nós que adultério, prostituição, impureza também é pecado, luxúria, idolatria, nós idolatrarmos. Idolatria significa a adoração a qualquer coisa que não seja o Senhor. Idolatria, eu já vi isso muitas vezes, até mesmo dentro da própria igreja. Idolatria a homens de Deus, a cantores, idolatria a certas figuras do mundo de negócios, idolatria a certas figuras do mundo de entretenimento, esportes. Feitiçaria significa eu me conectar, qualquer outra coisa, poder místico que não seja a palavra de Deus, não seja o coração de Deus. Inimizades também é pecado, gerar inimizade, iras, pelejas, brigas. Mas eu sou assim, eu cresci assim, eu sou uma pessoa briguenta, eu brigo com todo mundo, eu falo o que eu quero e ponto final. Isso também é um pecado. Dissensões, heresias, tomar a palavra de Deus e modificá-la, invejas, invejar a vida do próximo, o casamento do próximo, a casa do próximo, o trabalho, a paz que o próximo tem, bebedices, homicídios, glutonarias. A palavra de Deus fala sobre tudo isso. É interessante que quando nós falamos sobre adultério, o crente ele fala, eu sei muito bem o que é isso, pastor, santidade, mas a hora que entra em glutonaria, o crente ele fica quieto. Sobre lidar com a comida que Deus criou para ser alimento para você, e você lidar como se fosse veneno para você. Porque a forma que nós estamos comendo, como estamos tratando o nosso próprio corpo, nós estamos dizendo para Deus, nós obedecemos parcialmente a tua palavra e não integralmente.
Bebedice significa nós entrarmos em bebedeiras, haver então aquela situação em que bebe-se muito mais do controle, então o homem ou a mulher ficam bêbados. Paulo ele fala sobre essa lista de pecados para nós. Mas o que Deus ele falou muito para mim é sobre um outro pecado. Porque talvez enquanto eu estou lendo, falando dessa lista para vocês, vocês estão pensando, check, sou bom nisso, check, sou perfeito nisso, check, sou excelente, está tudo bem, eu não faço isso, não faço aquilo, está tudo bem. Mas aí Deus me falou algo. E eu vou fazer como o profeta Natan fez com Davi, eu vou fazer com vocês. Você quer fazer uma festa de aniversário. E você está muito feliz porque você vai celebrar os seus 30 anos de vida. Ou os seus 40 anos de vida. Ou os seus 50, 60. Aquela festa de arromba. Você pensa em fazer uma festa maravilhosa. Mas você tem uma amiga que ela é sua amiga de verdade. Ela celebra a sua vida. Ela ama você. Ela fica mandando mensagem para você naquilo que você posta no Instagram. Ela curte, ela dá risada, ela brinca, ela te incentiva. Ela vê você lá fazendo exercício físico e ela fala, vai dar tudo certo. Ela está também ao seu lado para quando você está chorando, ela entrega o ombro para você chorar junto. Ela é aquela que, ela te impulsiona, ela te encoraja, ela acredita em você. Quando você vai fazer a sua lista do seu aniversário, a sua festa de arromba, você fala assim, eu não posso deixar que ela não ocupe o primeiro lugar da minha lista. Você põe ela em primeiro lugar. O convite principal, o convite excelente, o primeiro convite, eu quero fazer uma festa, na verdade eu vou agendar a festa em tal data, se ela puder, se ela não puder eu mudo o dia, porque ela é minha amiga de verdade. Jesus fala para nós, que quando nós chegarmos no céu, nós seremos lembrados por Deus, da mesma forma que nós lembramos dele aqui na terra. Será que nós celebramos a vida com Deus aqui na terra? Seja no meu primeiro minuto que eu acordo, eu quero falar com Deus. Seja durante o meu dia que eu enfrento as dificuldades e eu não quero levantar um altar à ansiedade, eu levanto um altar de adoração a Deus dizendo, Deus, eu não tenho a resposta, mas eu me prostro diante de Ti. Enquanto há crises, eu não quero colocar a minha cabeça debaixo do solo, em estado depressivo, eu quero rasgar o meu coração diante dEle, porque Ele é o meu Criador. Será que nós estamos aqui, agora, fazendo aquilo que a palavra de Deus diz para nós? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, não é segundo, é em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas a vocês. Será que nós estamos vivendo de tal forma que tudo que nós queremos é Jesus, para que Ele está preparando a festa no céu? Ele está preparando a festa do Cordeiro, e será que nós estamos vivendo hoje de tal forma que nós estamos com expectativa que somos os primeiros a serem convidados a entrar no céu com Ele? Nós vivemos uma vida de entrega plena a Ele, ou uma vida em que nós lidamos Ele como se fosse um acessório em nossas vidas? Voltando à festa da amiga, aquela pessoa que não te dá importância, aquela pessoa que a hora que você entra na sala, ela mal te cumprimenta, mas ela é amiga dos seus amigos, ela conhece seus familiares, ela não te honra, ela não te liga,
Quando ela fica sabendo que você está mal e você está no hospital, ela até, que bom, ela está recebendo o que ela merecia. Essa pessoa merece estar na sua lista de aniversário? Ou não? Como é que nós estamos agindo hoje aqui na Terra? Nós estamos agindo hoje aqui como se o mais importante para nós é Jesus, portanto nós queremos celebrar com Ele nos céus, ou nós agimos hoje aqui na Terra como o menos importante em nossas vidas é Jesus, e temos uma expectativa hipócrita de que seremos convidados para a festa dos céus. O que Davi nos ensina em Salmo 32 é exatamente o que a Bíblia nos diz aqui, versículo 8. Deus falando a nós: eu o instruirei e lhe ensinarei no caminho que você deve seguir. Nós precisamos, para viver uma vida de integridade diante do Senhor, Deus nos chama para viver uma vida de integridade. Você conhece alguém íntegro? Pessoas íntegras são admiráveis, são confiáveis. Pessoas íntegras, você entrega o seu coração, você fala, eu conheço, eu admiro, eu reconheço. Para nós vivermos de forma íntegra, nós precisamos ser instruídos pelo Senhor. E como é que nós somos instruídos pelo Senhor também? Olha que diz Tiago, capítulo 5, versículo 16. Olha que este livro da Bíblia, que tem o nome mais bonito do mundo, diz para nós, Tiago 5,16, é uma brincadeira, tá bom? É só que o clima está deixar um pouco mais leve. Tiago 5,16, portanto confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. Graças a Deus que Davi tinha Natã, e graças a Deus que você tem o próximo ao seu lado, que você tem o seu irmão na igreja. Eu quero te ensinar duas coisas frente a essa mensagem. Confesse o seu pecado a Deus, para que você seja perdoado, mas confesse o seu pecado ao seu irmão, para que você seja curado. Um tempo atrás, uma pessoa me procurou, e ela disse assim: pastor, eu quero que você ore por mim, eu preciso confessar um pecado meu. É um pecado que eu já cometi, é uma tentação constante que eu tenho, mas eu quero que você ore por mim. E ele confessou o pecado e confessou a tentação. Eu olhei no olho dele, e eu orei por ele, e eu disse para ele: juntos nós vamos vencer isso, eu estarei orando com você. Quando nós confessamos nossos pecados uns aos outros, nós nos fortalecemos. Agora um conselho: saiba para quem confessar. Não confesse com os tolos, que agirão como aqueles que jogam seus pecados, suas tentações, para que todo mundo fique sabendo. Confesse com os sábios. Confesse com homens de coração puro, mulheres de coração puro, e que vão de fato entrar na peleja em oração por você. Porque a verdade é aquilo que Jesus disse para nós: aquele que não tem pecado algum, pegue essa pedra e jogue sobre a cabeça dessa mulher. Todos os homens deixaram suas pedras e partiram, porque a verdade é que todos nós temos tentações e pecados. Eu quero dizer algo para você: não importa quão ungido você é, não importa quão santo você é, em algum lugar na sua vida existe carne. Não importa quão bonito nós estamos em nossos trajes, quando nós tiramos, em algum lugar existe carne. Sem Cã e Jafé, os filhos de Noé, eles viram a carne do pai, enquanto o pai estava na bebedeira, logo depois do dilúvio. O que eu quero dizer para você, é tempo de nós confessarmos nossos pecados a Deus, para sermos perdoados,
e nós confessarmos nossas tentações, nossos pecados, uns aos outros, e orem uns aos outros. Note, são dois verbos: confessem e orem. Confessem e orem. Por quê? Porque Jesus nos ensinou algo poderoso: aquilo que dois ligam na terra é ligado nos céus. Se nós ligamos em oração: Deus, eu confesso minha tentação, o meu pecado diante de Ti, e eu declaro a força do Senhor, o poder dEle que se aperfeiçoa em minha fraqueza, então nós vencemos. Isso é ligado nos céus. Eu creio nisto. Eu creio que Deus está vindo para uma igreja que ela é santa. Eu quero ser muito claro nisso. Jesus não está voltando para uma igreja numerosa. Ele está voltando para uma igreja santa. Ele não está voltando para uma igreja que é hype, para uma igreja que é somente cool, uma igreja que não aborda assuntos difíceis, uma igreja que ela trata na palavra de Deus e ela se apresenta a Ele de forma santa. Por quê? Porque Ele é santo, 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 3 vezes santo. E como é que Ele faz isso em nós? Nós precisamos entender que eu e você, nós não temos poder para vencer o pecado sozinhos. Nós tentamos, os fariseus tentaram, eles criaram 613 leis derivadas dos 10 mandamentos. E eles quiseram que todo mundo fosse religioso o suficiente para obedecer todas as leis. A questão não é essa, a questão é quando eu e você fazemos o que Davi fez. Logo depois de ser repreendido por Natã, Davi, ele se ajoelha, ele confessa que pecou diante do Senhor, pecou contra o homem, mas pecou contra Deus acima de tudo, e ele se entrega ao coração de Deus. Imediatamente a palavra fala para nós, que ele foi perdoado. O sangue de Jesus, que nós cantamos aqui hoje tão lindamente, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Será que você pode ficar de pé?